Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? O mercado da bola acabou, só que eu acho que o assunto ele ainda vai continuar vivo, principalmente pelo fato do mercado nacional ainda possibilitar negociações, mas o pessoal do Globoesporte.com fez uma apuração que eu achei bem legal pra gente entender muita coisa, que é os clubes que mais investiram e, naturalmente, os clubes que menos investiram em reforços nessa última janela. Estamos falando de money, de milhões de reais. Então, eles fizeram uma tabelinha do primeiro ao último e a gente vai entender aonde o Atlético está nessa tabela, o que a gente pode concluir dessa tabela. Então, vem comigo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo é muito importante, principalmente o like, e vamos entender a realidade financeira do nosso Furacão. Vou botar aqui a tabela na tela e a gente vai começar a comentar. Os três primeiros nesse ranking são óbvios: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro investiu ali cerca de 174 milhões, Palmeiras 192 milhões, Flamengo 341 milhões, beleza? Aí logo depois vem clubes que eu acho que a gente tem na nossa cabeça que existe uma certa equivalência. Por exemplo, Fluminense 151 milhões, Atlético Mineiro 133 milhões, Vasco 122 milhões, Grêmio 109 milhões. Se eu não me engano, o Atlético nunca teve uma janela de mais de 100 milhões na sua história. E a gente vê Galo, Vasco, clubes que a gente bota ali no nível competitivo parecido com o nosso, ultrapassando até com certa facilidade. E agora a gente vai para a barreira abaixo dos 100 milhões, né? Que é Santos, 93 milhões, Bragantino, 74 milhões, Internacional, 37 milhões, São Paulo, 29 milhões, Botafogo, 24 milhões, Bahia, 23 milhões. E aí sim, o Clube Atlético Paranaense com 23 milhões 292 mil de investimento. Então, se você for fazer uma tabela geral, quantos clubes estão na frente do Atlético? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio, Santos, Bragantino, Internacional, São Paulo, Botafogo, Bahia. O Atlético, em questão de investimento em reforços, é o 14º do Campeonato Brasileiro, uma colocação para lá de humilde se você for comparar com alguns outros times que estão um pouquinho à nossa frente. E aí a gente já fala, por exemplo, de um Atlético que ganha do Santos, um Santos de um investimento muito maior. O Atlético que empata com o Bragantino fora de casa, um Bragantino com investimento muito maior que o nosso. 3 vezes o nosso investimento do Bragantino. Agora vamos ver quem está atrás do Atlético. São poucos clubes, tá? É o Vitória, é o Coritiba, é o Remo, é o Mirassol, é o Corinthians, por causa do transfer ban, e também a Chapecoense. Vitória apenas 19 milhões, Coritiba 15 milhões, Remo 10 milhões, Mirassol 8 milhões, contratou 18 jogadores com 8 milhões, o Remo 18 jogadores com 10 milhões, Corinthians 7 milhões, Corinthians 3 milhões e 7 jogadores, e a Chapecoense, aparentemente, as 14 negociações que fez tiveram o valor de R$0. No total, 157 negociações no mercado da bola e um valor de, se eu não estou errado, 1.586.277 reais. Um valor realmente muito expressivo. Rapaziada, vamos lá para as conclusões, né? Vamos lá para o entendimento. Quando o Atlético briga por títulos em 2021, 2019, 2022, 2018, o Atlético também estava nessa posição. O Atlético também era ali 13ª, 14ª folha, 14º investimento do futebol brasileiro. O que não significa que você não pode competir nesse contexto. O Atlético é a prova viva que sim, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas o Atlético é a prova viva que a gente pode realmente fazer um time competitivo, um time que briga por coisas grandes, principalmente nas Copas, estando nessa posição de grau de investimento.
A gente precisa entender o planejamento do clube também. O Atlético, ele começa o investimento na temporada passada, na temporada anterior. O Atlético começa o investimento lá em 2025 para o time de 2026. Então, se hoje a gente fala de um time que recebeu 23 milhões de investimento, se você pegar o Viveiros, a gente bota mais 27, já vai para 50. Se você pega o Teran, já são mais 20. Se você pega o Mendonça, o Atlético ele vai para uma condição ali de mais de 100 milhões de reais investidos, diluído em 2 janelas, mas no final das contas, para a montagem desse time. Falta. Mas o valor que o Atlético investiu foi para tirar um time basicamente do zero, do nível de competitividade, e botar um time que bate de frente com os outros. Isso que a gente não tá falando de Zapelli, isso que a gente não tá falando de Esquivel, que são de janelas anteriores. Mas só pegando o recorte dessas últimas 2 janelas. O Atlético, ele tem certamente menos receita do que todos que estão na nossa frente. Certamente todos arrecadam mais que o Atlético. Ah, mas Thiago, o Bragantino. O Bragantino tem a SAF. Mas se você pegar receitas de sócio-torcedor, de patrocínio, de jogo, todos arrecadam mais que o Atlético. Premiação, vários arrecadam mais que o Atlético. O Atlético, ele precisa voltar a fazer dinheiro no que permitiu ele dar esse salto financeiro como instituição para que pudesse montar um time competitivo uma temporada atrás da outra, que é premiação de Copa, venda de jogador. O Atlético precisa vender pelo menos 2 nomes para a próxima temporada, isso é fato. O que o Atlético conseguiu segurar essa temporada, eu tenho certeza que o Atlético não vai conseguir segurar na próxima. E tudo bem. Para fazer a roda girar, quem sabe não esteja na hora de vender o Zapelli mesmo, ou vender algum jogador da base. E premiação. O Atlético precisa estar na próxima Copa Sul-Americana. Isso é fato. Mas é um banho de realidade. Hoje o Bragantino investe 3 vezes mais que a gente. Hoje o Vasco investe 5 vezes mais que a gente. E isso precisa ser posto em cima da mesa na hora que a gente avalia realmente a nossa equipe. Mas isso não significa que o Atlético é um time que investe menos. Ou um time que investe pouco. Porque se você for parar para pensar os times fora do eixo, quem é comparável ali é o Bahia. A gente investiu a mesma coisa que o Bahia. Olha com o Bahia com o SAF. O resto são times do eixo ou SAF, que aí entra os 12 e o Bragantino. Então, dentro da realidade que o Atlético tem, volto a dizer, o Atlético está na frente de todo mundo. Mas o planejamento que esse clube fez para suprir essas necessidades, repito, falta. Falta legal. Falta bastante. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.